Meus amigos e irmãos, neste canal nós temos reservado um espaço considerável para discutir a relação da igreja cristã, particularmente da igreja evangélica, com o governo Jair Bolsonaro. Nós fazemos isso não para mover uma perseguição pessoal contra a pessoa de Jair Bolsonaro. Nos interessa identificar as contradições, sobretudo da igreja evangélica, entre o seu apoio a um governo que, no meu modo de perceber, é anticristão acima de tudo. Ele é antissocial, ele é antipaz e ele é anticristão acima de tudo. Vejam, durante a campanha, em 2018, eu escrevi um texto no qual eu dizia que as pessoas iriam, no futuro, cuspir na igreja evangélica. É claro que eu usei essa palavra um pouco mais forte e do ponto de vista simbólico. Ninguém vai sair por aí cuspindo literalmente nas igrejas. Eu me referia ao desprezo que a relação da igreja evangélica com o Jair Bolsonaro suscitaria entre as pessoas de fora. Hoje, mais do que nunca, eu estou convencido de que isso já está acontecendo e se acentuará no futuro. E por que eu sustento isso? Vejam, na campanha ficou nítido e claro que Jair Bolsonaro, criadas as condições, porque as condições para que ele surgisse na política brasileira, elas foram criadas há anos atrás. Eu, modestamente, sendo o menor de todos, lá no âmbito do meu trabalho na universidade, escrevi 2 livros para explicar por que é que o Brasil se deteriorou democraticamente e por que criou as condições para que surgisse um candidato de extrema-direita com muita similaridade no comportamento, com os fascistas. Então, vejam, na campanha nós assistimos a um candidato que apelou, à xenofobia, ao ódio social, montou uma estrutura sofisticada de fake news, de inverdades para destruir reputações, para criar inimigos imaginários e para manipular questões morais, questões de cunho religioso e assim, como que fascinar a igreja cristã evangélica, ou para ser mais honesto, a maior parte da igreja cristã evangélica. Então nós temos um candidato que chega ao poder com um discurso que favorece os mais ricos, que despreza os mais pobres, o conhecimento, o serviço público, a educação, e que se apoia, sobretudo, nessa disseminação do ódio social e de inverdades, de fake news. Hoje, isso está cada vez mais claro. Lá no Congresso Nacional tem uma CPI investigando os bastidores, os meandros dessa rede de fake news que elegeu Jair Bolsonaro. Isso na campanha. Pois bem, assumido o governo, o que é que Jair Bolsonaro faz? Ele, então, cria uma agenda que favorece os ricos, tira direito dos trabalhadores na reforma trabalhista e na reforma da Previdência e mantém os privilégios dos militares, do Poder Judiciário e do grande capital como um todo. Ameaça as universidades, ataca o conhecimento, continua a sua milícia, os seus militantes digitais a provocar discórdia, ódio, pelas redes sociais, assim surgirem contra todos que criticam o governo. Então nós temos um governo que acentua a divisão social, que cria mais ódio e que se sustenta em inverdades. Bom, tanto na campanha quanto no governo, qual é o grupo social que se mantém fiel a Jair Bolsonaro? O grupo dos evangélicos, o grupo dos religiosos. Nos deparamos, então, com o primeiro ano do governo, uma catástrofe, um crescimento econômico pífio, aumento das desigualdades, e muita confusão. A tal ponto de até mesmo o establishment, as elites nacionais, começarem a rifar o governo. Mas o que é que nós temos? Nós temos, então, as igrejas se oferecendo, ou parte das igrejas se oferecendo para criar o partido de Jair Bolsonaro, Nós temos pastores assumindo cargos no governo Bolsonaro. Então, quanto mais se deteriora o governo, mais cresce o fanatismo dessa parte
da população brasileira que professa a fé cristã evangélica e com extrema fidelidade a Jair Bolsonaro, como que fascinada, não é, por ele. Pois bem, chegamos à crise do coronavírus, não é? Afetando o mundo todo, dizimando pessoas, né? Milhares de pessoas na China, na Itália, um quadro crítico, né? Agora na Espanha, nos Estados Unidos, já são, não é, milhares de casos, não é? Então, algo que está assustando o mundo e que está, não é, provocando reações fortes de governantes responsáveis que tentam diminuir de todas as formas as perdas de vidas, não é? E acelerar processos de tratamento para a doença, até a descoberta para uma vacina, o mundo todo mobilizado. O que é que nós temos no Brasil? Nós temos no Brasil um presidente que começa dizendo que a pandemia do coronavírus é uma fantasia estimulada pela imprensa, não é? Recentemente ele disse que se trata de uma gripezinha, não é? Estimulou manifestações em plena crise de disseminação do vírus, pessoas para irem à rua, não é? E falarem em fechamento de Congresso, em fechamento de Poder Judiciário. Sabem vocês que há pastores que foram convocar essas manifestações na rua, não é? Agora mesmo ele está comprando uma briga com a China na sua persistente estratégia, né? Seus apoiadores, seu filho, seu ministro das Relações Exteriores, né? Aquela estratégia já manjada pela mídia de distrair a população para os problemas que não são reais. Então nós estamos atolados num clima de perplexidade, de medo até, de pânico para alguns, né? E eles insistem em criar a briga com a China, né? Agora ele está criando uma briga com os governadores, né? Os governadores tomando iniciativa, porque percebem que a nação está sem liderança, então os governadores estão tentando diminuir, não é, as perdas, e agora o governo central está criando confusão para impedir os governadores de tomar certas decisões. Não bastasse isso, um número de evangélicos, né, pastor Silas Malafaia à frente, né, querendo manter os cultos de toda forma, um aglomerado de pessoas, né, uma parte dos pastores, é bom que se diga. Então nós temos aqui um quadro, não é, terrível para a igreja cristã evangélica, não é? No sentido de que é um grupo que está se isolando no apoio, não é, a práticas, a políticas e a comportamentos que vêm do governo e dos seus apoiadores, que nada tem a ver com o cristianismo. É nesse ponto que nós nos debatemos, e é por isso que nós entendemos que o Jair Bolsonaro ele está arrastando a igreja evangélica institucional, né, a igreja institucional, para o precipício, né? Exatamente para o precipício, não é? Não é possível que nós, tendo conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, dos seus valores, não é? Da sua mensagem e da vida que ele preconiza para todos nós, possamos apoiar este estado de coisas baseado na confusão, no ódio, na intriga, na exclusão, não é? Não sabemos o que nos espera nos próximos dias, devemos estar todos vigilantes, não é? Mas, sobretudo, eu gostaria de fazer um apelo modesto a que nós refletíssemos sobre a nossa posição enquanto cristãos diante desse estado de coisas, não é verdade? Nós estamos sendo arrastados por uma ideologia política anticristã e por o comportamento de alguém em dizendo-se nominalmente cristão, frequentando cultos, mostra na sua fala, no seu comportamento, nas suas posições, algo que é exatamente o contrário da fé cristã. Não vamos deixar de denunciar isso aqui, não é? E de convocar os cristãos. Não é para se tornarem inimigos do governo, nem espalharem raiva contra o governo, mas é para exercerem o seu papel, não é? De profetizar e de denunciar aquilo que está contra os princípios e as verdades cristãs. Deus abençoe a todos, Deus nos guarde nos próximos dias, possamos ter danos os menores possíveis no Brasil em relação à Covid-19, as medidas que estão sendo tomadas sejam eficazes
e muitas vidas sejam salvas no Brasil e no mundo, e alcancemos dias de paz, dias de solidariedade, dias de prosperidade. É o que desejamos para todos. Um abraço aos meus amigos, aos meus irmãos.